Olá, galerinha. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre múltiplos de um número, tá? Mínimo múltiplo comum. Também eu irei falar sobre soma e subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. E também eu vou mostrar como a gente faz para fazer comparações entre frações, beleza? Então, vamos lá. Então, começando pelos múltiplos aqui, ó. Então, múltiplos de um número. O que vem a ser os múltiplos de um número? Múltiplo de um número é o conjunto formado pela multiplicação de um dado número por todos os números inteiros. Então, ó, a palavra múltiplo, ela deriva da palavra multiplicação, tá? Então, derivado da palavra multiplicação vem a palavra múltiplos, tá? Então, nesse caso, para eu obter os múltiplos de um dado número, como ele fala aqui, eu tenho que multiplicar ele por todos os números inteiros. Nesse caso aqui, eu estou considerando os números inteiros positivos, tá? Os múltiplos positivos de um número. Então, vamos lá. Múltiplo de 2. Múltiplo de 2. Então, começa multiplicando por 0. 2 vezes 0, 0. Depois, em seguida, por 1, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 dá 4. E assim por diante, tá? Continua multiplicando por 3, por 4, por 5. Então, nesse caso aqui, ó, os múltiplos de 2, vou colocar só o m e o 2 aqui, é formado pelos números 0, 2, 4. Aí percebam que ele está indo de 2 em 2, né? Aí seria o próximo 6, 8, 10 e assim por diante, tá? Ele é infinito. Por quê? Porque nesse caso os números inteiros são infinitos, tá? Então existem infinitos múltiplos de 2. Então, como eu expliquei aqui, os múltiplos de 2 eles vão de 2 em 2, tá? Então, seguindo a mesma lógica, a gente pode também elencar aqui quais são os múltiplos de 3. Se aqui, ó, quando era múltiplo de 2, ele foi de 2 em 2, para a gente achar os múltiplos de 3, a gente vai de 3 em 3, tá? Então, os múltiplos de 3 começa pelo 0, né? E em seguida vai de 3 em 3, ó. 3, 6, o 9, o 12, o 15 e assim por diante, tá? Continua infinitamente aqui, ok? A mesma coisa, então, quanto aos múltiplos de 4. Ele vai de 4 em 4. Então, os múltiplos de 4, começando pelo 0, né? Vai 0, depois 4, 8, 12, 16 e assim por diante, tá? Então, continua infinitamente crescendo aqui a quantidade de conjuntos. Então, nesse caso aqui, ó, agora a gente passa para mínimo múltiplo comum. Então, o que vem a ser o mínimo múltiplo comum? Ele é o quê? O menor múltiplo comum, como o próprio nome já diz, menor múltiplo comum a 2 ou mais números. E cabe ressaltar que esse mínimo múltiplo comum ele tem que ser o quê? Diferente de zero, tá? Diferente de zero. Então, nesse caso aqui, como que a gente faria para calcular o menor múltiplo comum entre 2 e 3? A gente vai fazer uma divisão sucessiva. Eu vou colocar o 2 e o 3 aqui, e um traço, e eu vou fazer a divisão sucessiva por números primos, tá? Números primos, que são números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Nesse caso, a gente começa pelo 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, né? Então a gente repete. Não é divisível por 2. Então, o 3 agora ele só é divisível por 3, né? Por 1 e por 3. Então, repito 1. 3 dividido por 3, 1. Para concluir, eu multiplico o 2 pelo 3 aqui. 2 vezes o 3 dá 6. Então, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, tá? Então, se vocês observarem aqui no que eu havia mostrado anteriormente, ó, aqui eu coloquei os múltiplos de 2 e aqui também eu coloquei os múltiplos de 3. E se vocês perceberem, o menor múltiplo comum aqui entre 2 e 3 que seja diferente de 0 é exatamente o 6, como eu havia falado aqui, como a gente calculou aqui. Beleza?
Então, vamos fazer a mesma coisa. No caso, se a gente quiser calcular o mínimo múltiplo comum de 5, 10 e 15, né? Eu vou fazer uma divisão sucessiva, então eu coloco o 5, o 10 e o 15. E eu vou fazer uma divisão sucessiva por números primos. Como o 10 aqui é par, eu vou dividir então por 2, tá? Começar por 2. 5 não é divisível por 2, né? Então eu repito. 10 dividido por 2 dá 5. 15 também não é divisível por 2, então eu repito. Agora, todos são ímpares. Todos são ímpares, não tem mais nenhum aqui que é divisível por 2. Então a gente passa para o 3, tá? 5 não é divisível por 3, então repito. Os dois 5 aqui. 15 dividido por 3 dá exatamente 5. E o 5, ele é primo, né? Ele só é divisível por 1 e por 5, ou seja, só por 1 e por ele mesmo, né? Então, a gente já passa para o 5 aqui, beleza? 5 dividido por 5 dá 1. Para concluir, a gente multiplica todos esses números aqui, ó. 2 vezes o 3 vezes o 5, beleza? Então, 2 vezes o 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, nesse caso aqui, o menor múltiplo comum entre 5, 10 e 15 é o 30, beleza? O mesmo seria constatado se a gente citasse aqui a lista de múltiplos de 5, de 10 e de 15. A gente concluiria também que o menor múltiplo comum entre 5, 10 e 15 seria o 30. Só que daria muito mais trabalho se a gente fosse citar os múltiplos como eu fiz aqui anteriormente. Então, esse método aqui facilita bastante a gente resolver isso, beleza? Então, vamos para mais outro exemplo aí. Então, o MMC entre 4, 8 e 10, mesma lógica. Ó. Coloco o 4, o 8 e o 10. E faço uma divisão sucessiva. Então, eu divido, começo dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Dá ainda para dividir por 2. Então, vamos continuar aqui. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Repito o 5, porque o 5 não é divisível por 2. Agora, continuo por 2 aqui, né? 1 eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. Repito o 5, porque o 5 não é divisível por 2. Agora, para encerrar, eu divido por 5, né? O 5 é primo. Então, repito o 1 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Para concluir, eu multiplico todos esses números aqui. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Beleza? Então, o menor múltiplo comum aí entre 4, 8 e 10 é o próprio 40. Beleza? Para os demais exemplos aqui, a gente seguiria a mesma lógica. Para encurtar um pouco o vídeo, eu vou passar para a próxima parte. Beleza? Então, sigam a mesma lógica. Eu deixo até como desafio para vocês essas próximas aí, para que vocês façam no caderno de vocês. Beleza? Então, vamos para o próximo passo aí. Então, ó, soma e subtração de frações. Então, nós só podemos somar frações, somar e subtrair, tá? Frações que possuem o mesmo denominador. Então, é importante que as frações tenham o mesmo denominador, né? Lembram que a fração tem essa estrutura assim, ó. Vou colocar aqui o A sobre B. O A e o B aqui estão representando os números, tá? O de cima a gente chama de numerador. E o que aparece embaixo, tá? O número que aparece embaixo nós chamamos de denominador. Ok? Então, o número que aparece em cima é o numerador, o que aparece embaixo é o denominador. Então, é importante que o número que aparece embaixo, que é o nosso denominador, seja igual para que a gente consiga somar ou subtrair as frações, beleza? Então, no primeiro exemplo aí, ó, nós temos 3 meios mais 6 meios. Então, percebam que eles têm o mesmo denominador, né? Qual é o denominador aí que eles têm? 2, né? Todos têm o mesmo denominador. Então, o que a gente faz? A gente conserva o denominador e soma os numeradores. Eu vou somar o 3 mais o 6.
3 mais 6. Então, 3 mais 6 dá 9. 9 sobre 2. Beleza? Tá aí a nossa resposta. Então, quando eles tiverem o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó. Todos têm o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador é 3. Então, o que a gente faz? Conserva o denominador e soma somente os numeradores. 8 mais 5 mais 2. 8 mais 5 é 13. 13 mais 2 é 15. 15 o quê? 15 terços. Que também, né, nesse caso, ó, se eu dividir 15 por 3, ele é 5. Eu posso deixar a resposta como 15 terços ou como 5. Então, se for possível dividir, você divide, né? Aqui nós temos uma fração aparente, que é uma fração que representa um número inteiro. Então, se o numerador for divisível pelo denominador, você divide. Mas se você parar por aqui, deixar 15 terços, é a mesma coisa. 15 terços e 5 são equivalentes. Beleza? Então, no próximo aqui, também nós temos frações com o mesmo denominador. Então, como a gente faz? O mesmo processo dos anteriores. Conservo o denominador, nesse caso é o 5, e vou somar somente os numeradores, tá? Então, 9 mais 3 mais 8 mais 7. Aí, 9 mais 3 dá 12. 12 mais 8 dá 20. 20 mais 7, 27. 27 quintos, né? Então, seria a nossa resposta aí. Beleza? Embaixo aqui, ó, mesmo critério aqui, a gente tem uma subtração. A gente também só pode subtrair se eles tiverem o mesmo denominador. Então, nesse caso aqui, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores, tá? Então, fica 10 menos 7 menos 2. 10 menos 7 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Então, a resposta aqui seria um sétimo. Beleza? No próximo aí, ó. Mesmo critério. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. 13 menos 8 menos 3. 13 menos 8 dá 5. 5 menos 3 dá 2. 2 sobre 2, que por sua vez é igual a 1. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta seria 2 meios ou simplesmente 1. Beleza? A forma mais usual seria a gente colocar na forma inteira. Beleza? Agora aqui a gente já tem uma subtração e uma soma, mas todos têm o mesmo denominador. Mesma lógica. Conserva o denominador e faz, ó, 5 menos 2 mais 4. 5 menos 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 trezeavos. Beleza? Então tá aí mais um exemplo para vocês. Aqui também é a mesma lógica, tá? Vai seguir a mesma lógica. A gente conserva o denominador e faz 8 mais 10 menos 7. 8 mais 10 é 18. 18 menos 7, 11. 11 nonos. Beleza? Agora nós vamos passar para os casos particulares. Nesse caso aqui nós temos o quê? Frações com denominadores diferentes. Então, sempre que tiverem denominadores diferentes, a gente vai ter que calcular o MMC. Então, a gente vai utilizar agora o MMC para calcular. Nesse caso, a gente tem que calcular o MMC dos denominadores. Ó, o MMC de 3 e 2, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloco o 3 e o 2, que inclusive a gente já havia calculado, mas vamos lá. Começa por 2, repito, 3. 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu vou por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Para concluir o MMC, eu multiplico 2 vezes 3, 6. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, eu coloco, ó, 6, mais, coloco o tracinho aqui, 6.
Aí eu faço, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então agora, ó, percebam que eles têm o mesmo denominador. Já que eles têm o mesmo denominador, a gente faz o quê? Conserva o denominador e soma os numeradores. 10 mais 3, 13. Então a resposta aí seria 13 sextos. Então 5 terços mais meio é 13 sextos. Então se vocês perceberem aqui, ó, 10 sextos é equivalente a 5 terços, tá? Se você dividir 5 por 3, você vai obter o mesmo valor que se você dividir o 10 pelo 6. São frações equivalentes, né? A mesma coisa é meio é equivalente a 3 sextos, tá? Então 3 sextos, na verdade, tanto faz, né? 3 sextos é equivalente a meio também. São frações equivalentes. Se você dividir 1 pelo 2, você vai obter o mesmo valor que se você dividir o 3 pelo 6, beleza? Por isso que não altera o resultado quando a gente faz assim, porque a gente multiplicou o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, por 2, tá? No caso do primeiro aqui. Então, agora aqui, ó, no próximo aqui. 4 quintos mais 3 décimos. Mesma coisa, eles têm denominadores diferentes. A gente calcula o MMC entre 5 e 10. Então, começa pelo 2, porque a gente tem um número par aqui, né? Repito 5, porque o 5 não é divisível por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E agora só dá por 5, que dá 1. Para concluir, 2 vezes 5, 10. Então, o menor múltiplo comum entre 5 e 10 é o próprio 10. Então, coloco 10 aqui, mais tracinho 10. Então, agora, ó, o que a gente faz? Eu pego, ó, divido pelo de baixo, pelo denominador, e o resultado que der eu multiplico pelo numerador. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, aqui em cima fica 8. Mesma coisa aqui, ó, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes o 3 dá 3. Beleza? Então agora, ó, percebam que elas ficaram com o mesmo denominador. Então o que a gente faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. Só vou somar o 8 mais o 3. O 8 mais o 3 aí dá exatamente 11. Beleza? Então, 4 quintos mais 3 décimos é igual a 11 décimos. Beleza? Aqui também nós temos, ó, 8 terços mais 9 oitavos. Então, nesse caso aqui, eles têm denominadores diferentes. Então, eu vou calcular o MMC entre 3 e 8. Coloco o tracinho. Começo dividindo por 2. O 3 não é divisível por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Continuo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Repito o 3 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3, ele só é divisível por 1 e por 3. Eu divido por 3, né? Então, para concluir, a gente multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 8 e 4 é 24. Então, eu coloco 24 mais... Coloco aqui o 24 também do outro lado. E a gente faz o mesmo processo do anterior. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 8, 64. Beleza? 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 9, 27. Beleza? Então, percebam que agora eles ficaram com o mesmo denominador. Agora a gente consegue somar, né? Então, eu vou conservar o denominador, 24, e vou somar os numeradores. Ó. 64 mais 27 dá 91. Beleza? Então, resposta 91, 24 avos. Beleza? Então, 8 terços mais 9 oitavos, 91, 24 avos. Beleza? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Entre 5, 10 e 15. Então, nesse caso aqui, a gente tira o MMC de 5, 10 e 15. Começo pelo 2, repito 5. 10 dividido por 2 dá 5. Repito 15, que ele também não é divisível por 2.
Agora, ó, dá por 3, né? Então, coloco 3, repito 5, que não é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Para concluir, eu divido pelo 5. Então, fica tudo 1 aqui, né? Agora, só multiplicar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o menor múltiplo comum entre 5, 10 e 15 é o 30. Então, eu vou colocar 30 embaixo aqui no denominador. Eu faço, ó, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Beleza? 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para concluir, a gente vou conservar aqui o denominador, 30, e vou somar os numeradores. Ó. 18 mais 3, 21. 21 mais 8, 29. Então, 29 30avos é a nossa resposta para isso aqui. Beleza, super tranquilo. O mesmo critério nós utilizaríamos para subtração, tá? Para subtração aqui, ó. 1 dozeavos menos 1 18avos. Então, como eles têm denominadores diferentes, a gente faz o quê? Calcula o MMC. Beleza? Então, coloco, começando pelo 2, 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Por 2 de novo, 6 dividido por 2 dá 3, o 9 eu repito, que ele não é divisível pelo 2. Então, só dá por 3 agora. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. E, por último, por 3, 3 dividido por 3 dá 1. Agora, só multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Beleza? Então, 36 é o nosso MMC aqui. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 1, 3. 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aqui é menos, tá? Coloquei mais, mas é menos. Então, agora que eles têm o mesmo denominador, eu vou conservar o denominador. Eu vou subtrair os numeradores. Ó. 3 menos 2 dá 1. Então, 36avos é a nossa resposta. Beleza? Então, nas demais subtrações, vocês utilizem a mesma regra para calcular. Se tiverem denominadores iguais, você vai conservar o denominador e vai somar ou subtrair o numerador. Beleza? Tranquilo, né? A gente também pode utilizar o MMC para fazer comparações entre frações, tá? Então aqui, ó, eu tenho qual fração é maior, meio ou 1/4. Então uma dica, ó, nesse caso eles têm o mesmo numerador. Então, qual que vai ser maior? A fração maior vai ser a que tiver o denominador menor. Então sempre que os numeradores forem iguais, a fração maior vai ser a que tiver o denominador menor. Né? Então, o maior vai ser meio. Meio é maior do que 1/4, né? Tá, e por quê? Ó? Lembram que fração é uma divisão, né? Então, ó, quando que você vai obter um resultado maior? Se você dividir 1 por 2 ou se você dividir 1 pelo 4? Obviamente, se você dividir 1 pelo 2, você vai obter um valor maior. Logo, meio é maior do que 1/4. Beleza? Então, nesse caso aqui, não precisou de MMC, que foi tranquilo. No próximo exemplo aqui, ó, nós temos 3/5 ou 4/5. Qual é maior? Então, nesse caso, quando os denominadores são iguais, a fração maior vai ser a que tiver o numerador maior. Né? Qual das duas aqui que tem um numerador maior? 4/5. Então, 4/5 ele é maior do que 3/5. É uma questão de lógica, né? Se você dividir 4 pelo 5, você vai obter um valor maior do que se você dividir 3 pelo 5. É ou não é lógico? Né? Então,
Repetindo aqui, quando os numeradores são iguais, a fração maior vai ser a que tiver o denominador menor. Agora, quando os denominadores forem iguais, a fração maior vai ser a que tiver o numerador maior. Beleza? Por isso que aqui 4/5 foi maior que 3/5, porque o 4 é maior do que 3. Beleza? E no caso em que todos são diferentes, aí a gente tem que recorrer ao MMC, tá? Então, ó, o MMC entre 2 e 4, vamos fazer aqui no canto. Então, divido por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Por último, 2 vezes 2, 4. Então, o MMC aqui é 4. Então, eu vou colocar aqui 4 para uma fração e 4 para outra. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Agora, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 6, 6. E aí, qual é maior? 6/4 ou 6/4? Os dois, nem maior nem menor, né? Eles são iguais. Tá? E por que eles são iguais? Porque 3/2... Aliás, 6/4 é equivalente a 3/2, né? Percebam, ó. Se eu multiplicar aqui por 2, ó, 3 vezes 2, eu obtenho quanto? 6. E se eu multiplicar embaixo por 2? 2 vezes 2, 4. Então, elas são frações equivalentes. Ó. Se você dividir 3 pelo 2, você vai obter a mesma coisa que se você dividir o 6 pelo 4. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos frações equivalentes. Beleza? Continuando aqui. E nesse caso aqui, 5/4 ou 7/3. Mesma coisa, ó. Tudo é diferente. Então, a gente vai ter que calcular o quê? O MMC. Entre 4 e 3. Então, vamos lá. Divido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Repito 3. Divido por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Repito 3. Agora só dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, agora a gente faz, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, né? Então, o MMC entre 4 e 3 é 12. Então, eu coloco 12. 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, a gente encontrou uma fração equivalente, ó. 5/4 e 15/12 são frações equivalentes, tá? Beleza? Tanto que se você fizer o 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Beleza? São frações equivalentes. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, perceba que aqui também 28/12 é equivalente a 7/3. Ó. Se eu fizer 7 vezes 4, dá 28. 3 vezes 4 dá 12. Então, nesse caso agora, ó, que eles têm o mesmo denominador, como a gente faz? A fração maior vai ser a que tiver o numerador maior. Qual que tem o numerador maior? 28 ou 15? 28, obviamente. Então, 28/12 é maior, beleza? É maior do que 15/12. Beleza? Logo, 5/4, logo a gente pode concluir o quê? Que 5/4 é menor do que 7/3. Beleza? Voltando para a fração inicial. Então, 5/4 ele é menor que 7/3. Beleza? Então, nesse caso agora aqui também a mesma coisa, ó, 10/7 ou 30/12. Mesma lógica. Calculo o MMC entre 7 e 21. Começo dividindo por 3, porque o 21 é divisível por 3. Repito 7. 21 dividido por 3 dá 7. Agora, 7 é primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, a gente divide por 7. 3 vezes 7, 21. Então, o MMC entre 7 e 21 é o próprio 21. Então, coloco aqui 21. 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 10 dá 30. 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 30,
30. E aí, qual é o maior? 30 21avos ou 30 21avos? Nem maior, nem menor. Eles são iguais, tá? Então, 10 sétimos é equivalente a 30 21avos, tá? Então, a gente conclui que 10 sétimos é igual a 30 21avos. Por quê? Percebam que se eu multiplicar aqui por 3, 10 vezes 3, eu obtenho 30. Se embaixo eu multiplicar também por 3, 7 vezes 3, eu obtenho 21. Então, 30 21avos é equivalente a 10 sétimos. Logo, elas são iguais. Beleza? Vamos aí continuar. Agora aqui, ó, 5 nonos ou 10 nonos. Aí lembra que nesse caso nós temos o quê? Denominadores iguais. Então, quando nós temos denominadores iguais, a fração maior vai ser a que tiver o numerador maior. Qual dos dois que tem um numerador maior? 10 nonos, né? Então, nesse caso, 10 nonos é maior do que 5 nonos. Beleza? É óbvio, uma questão óbvia também, né? Se você dividir 5 por 9, você vai obter um valor menor do que se você dividir 10 por 9. Né? Nesse caso aqui, 10 nonos, ele é o dobro, né? De 5 nonos. Beleza? E aqui, ó, 8 13avos ou 8 12avos. Aí, vocês lembram que eu falei o quê? Quando eles tiverem o numerador igual, a fração maior vai ser a que tiver o denominador menor. Então, qual é menor? 13 ou 12? 12. Então, 8 12avos, ele é maior do que 8 13avos. E é uma questão de divisão, né? Você vai obter um valor maior se você dividir 8 por 12 ou se você dividir 8 por 13. Se você dividir 8 por 12, você vai estar dividindo por menos. Logo, você vai obter um valor maior. Portanto, 8 12avos é maior do que 8 13avos. Beleza? Na próxima aqui, ó, segue o mesmo critério. Aqui eles têm o quê? O mesmo numerador. Então, qual que vai ser maior? Aqui tiver o denominador menor. Qual das duas que tem o denominador menor? 9 quartos. Então, 9 quartos, ele é o quê? Maior do que 9 quintos. Obviamente, você vai obter um valor maior se você dividir 9 por 4 ou se você dividir 9 por 5. Se você dividir 9 por 4. Beleza? Portanto, 9 quartos é maior do que 9 quintos. Beleza? Agora aqui embaixo, ó, nós temos o quê? Eles têm o mesmo denominador. Mesma coisa, já havíamos mostrado isso. Se eles tiverem o mesmo denominador, a fração maior vai ser a que tiver o numerador maior. Qual é maior? 12 ou 17? 17. Então, 17 quintos é maior do que 12 quintos. Aí, recorre àquela questão da divisão. Ó. Você vai obter um valor maior se você dividir 17 por 5 ou se você dividir 12 por 5. Se você dividir 17 por 5. Por isso que 17 quintos é maior do que 12 quintos. Beleza, galerinha? Tranquilo, espero que vocês tenham conseguido entender, beleza? Se vocês ainda não são inscritos aí no canal, se inscrevam, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!